Cordiais saudações, queridos ouvintes e irmãos de jornada. Me chamo Niarquios, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade Curitiba. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos. Vamos começar nossa reflexão de hoje com a nossa tradicional e sincera prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo nosso corpo à medida que nossos corações e mentes se asserenam. Vamos levar nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo que existe, e vamos ser gratos. Gratos pela oportunidade do corpo físico, gratos pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, gratos pela oportunidade do convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos, gratos pelas que nos perdoam as falhas. Gratidão ao Pai por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. E agora, com a calma que uma prece sincera nos traz, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é fé raciocinada. Alguns dos nossos ouvintes já talvez tenham parado para pensar sobre a fé e talvez até questionado sua relevância ou significado. Mas afinal, o que seria a fé? Se esse assunto já foi tema de alguma de suas reflexões, hoje buscaremos acrescentar mais alguns aspectos. Muitas pessoas imaginam que a fé e a razão se encontram em locais opostos e que, para crer em Deus e na sua providência divina, seria preciso abrir mão da lógica ou do raciocínio matemático ou até mesmo científico. No entanto, à luz da doutrina espírita, podemos observar que é possível ter fé e ainda assim contar com a razão, com a ciência. Logo, a fé pode e deve ser, para ser mais exato, estar em constante contato com a razão. Ela deveria andar de mão junto, caminhando de mãos dadas com a razão. A crença baseada nos fatos e testemunhos protege o homem do fanatismo e da alienação mental, proporcionando assim segurança e robustez na certeza e esperança de forma desapaixonada. A razão sempre se sobressai. Ou seja, ela busca um saber mais amplo, argumentada, se questiona e está em constante atualização, à medida que os tempos, de acesso a conhecimentos evoluem. Considerando os princípios fundamentais que são Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos ou a mediunidade e, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados, o cristão deveria buscar se sustentar em uma fé raciocinada. Foram exatamente esses argumentos que usamos para iniciar nossa reflexão em outubro de 2024. E agora, vamos acrescentar outros aspectos. Esses princípios foram e ainda são fundamentais de muitas religiões. No Espiritismo segue-se a ciência em sua evolução, ou seja, admite-se a dúvida e convive-se em harmonia com ela. Isso significa que uma fé aberta, sem dogmas ou pontos obscuros, cujo diálogo é fundamental e as opiniões podem ser constantemente aprimoradas. Deste modo, admite-se a crença nos assuntos dos quais ainda não se pode ter a oportunidade de verificar. A fé raciocinada é um conceito central no Espiritismo, que define a crença não como uma imposição dogmática, mas como uma convicção lógica. Defendida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela exige que a pessoa compreenda aquilo em que acredita. A crença deve resistir à razão e ao livre-arbítrio, dispensando a submissão cega e ao fanatismo. Segundo essa visão, a verdadeira crença une sentimento e inteligência. Em vez de exigir que se abdique do raciocínio, ela o utiliza como ferramenta para entender a vida espiritual e as leis divinas. Isso permite que a pessoa crie e creia porque ela tem certeza e não por medo ou imposição. Na obra Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 22, Os que Dormem, narra-se que André Luiz continuava profundamente surpreso com tudo o que presenciava nos pavilhões do posto de socorro, a colônia Campo da Paz, onde se abrigavam quase 2.000 espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos
e prostrados. Eis que Alfredo explica: dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque prefeririam a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Em seguida, concluiu: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono e profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, no item número 7, Kardec diz: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Já na obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, na questão 354, Emmanuel diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina e personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na essência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas, problemas, com a luz divina no coração, e significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Mais tarde, Kardec arremata dizendo sobre a serenidade que a fé real proporciona. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no objetivo visado. Inúmeras são as obras que o leitor poderia consultar para reforçar a sua fé. Sim, ouvinte, é natural duvidar. Mas quem de nós questiona o raiar do sol após uma noite de treva? Quem questiona os frutos de uma árvore frutificando, sabendo do ciclo de germinação da semente? Meus irmãos, quem duvida da benevolência de um pai na educação de seus filhos? Para finalizar essas reflexões sobre a fé, lembremos-nos do trecho da mensagem ditada por José, um espírito protetor. Amai a Deus, sabendo o porquê o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Jamais percamos nossa fé, queridos ouvintes. Uma excelente jornada a todos e até uma próxima oportunidade.